Eu vou deixar com vocês o vídeo do nosso deputado Nicolas Ferreiras. E hoje, Nicolas Ferreira seria eleito governador do estado de Minas Gerais. Isso está incomodando muito o centro-direita e principalmente a esquerda, porque os candidatos mais tradicionais de lá, como Aécio Neves e Marília, elas seriam derrotadas no primeiro turno e, em provável segundo turno, também seriam derrotados. Todos os jornais. Nicolas Ferreira lidera cenário primeiro turno para governo de Minas Gerais. Eu vou deixar com vocês o próprio deputado explicando. O que você faria se alguém todos os dias jogasse bosta em você? É isso mesmo, bosta. Você teria que se limpar, não é isso mesmo? Todos os dias. Mas chega uma hora que isso pode cansar. E de fato cansa. Essa de fato é a estratégia que a esquerda utiliza contra mim. Claro que eu não votei para poder aumentar sua conta de luz. Mas a esquerda vai falar o quê? O Nicolas votou a favor disso. Aí eu te pergunto, qual prova tem disso? Nenhuma, porque eu fiz exatamente o contrário. Eu fui a favor do veto do Lula. Tem várias provas aí que é a minha votação, mas as pessoas não querem saber disso. Basta uma manchete, basta um tweet falso pra galera ir e acreditar. Ou seja, hoje em dia, o brasileiro ele não passa mais a ter um raciocínio de analisar. Ele basicamente é uma torcida. Ou eu sou pró ou eu sou contra. E vocês aqui, eu não quero que sejam dessa forma. Eu quero que vocês de fato analisem e pensem, será que o Nicolas fez isso mesmo? Vou atrás para poder saber. Mas não. As pessoas estão deixando de fazer isso. Afinal de contas, é tanta informação, é tanta coisa, que eles realmente estão acreditando de que eu estaria no Japão gastando o seu dinheiro e ao mesmo tempo votando no Brasil para poder aumentar imposto. Estou me confundindo com a Janja? Sim, de fato, eu estou aqui no Japão, mas com o meu dinheiro, não estou usando nenhum dinheiro público. Como você pode atestar isso? Porque todas as missões são públicas, todos esses gastos. Você não vai encontrar nenhum gasto meu público dessa viagem que eu estou fazendo aqui agora para ir na Expo Osaka. E aconteceu a mesma coisa quando eu fui também em Dubai. Coincidência? Claro que não, porque eles têm um método, né, de ficar desgastando a pessoa. Afinal de contas, caramba, você nunca vai me ver numa lista de Odebrecht, lista de quem roubou aposentados, ou que fez coisas com emendas, né, sacanagem, nunca vai me encontrar. O que eles vão tentar fazer, basicamente, é, primo de Nicolas foi encontrado com maconha. Tá, e o que eu tenho a ver com isso? Imagina se você respondesse por todo tipo de crime ou de erro que os parentes seus cometem. Pois então, e daí o envolvimento que eles quiseram colocar foi, o Nicolas mandou emenda para a cidade. É claro, Nova Serrana foi a cidade que eu mais tive votos em Minas Gerais proporcionalmente. Quase 40% da cidade votou em mim. É lógico que eu ia mandar emenda para lá. Aí eles fizeram o seguinte, tentaram atrelar a minha emenda, o fato do meu primo ser de lá, um primo que eu via em funeral e casamento, e atrelaram isso a mim. Isso é bizarro. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Dá só uma olhada. Nicolas gasta 102 mil em publicidade para divulgar curso de política. O que eles querem passar para você? Como se eu tivesse gastado o seu dinheiro para poder divulgar meu curso. Sendo que, na verdade, esse dinheiro aqui é da minha empresa. E eu gasto do jeito que eu quiser. Não é dinheiro público. Mas, mais uma vez, dando a entender para as pessoas de que, olha, talvez seja algo errado aí que o Nicolas esteja fazendo. E se colar, colou. Me colocaram como se eu quisesse me candidatar por São Paulo. Sendo que isso é uma estratégia para poder me desgastar com os mineiros. Porque a eleição é ano que vem. Sim, até isso os caras estão fazendo agora. No dia depois do vídeo do Pix, o STF entrou ação contra mim, o Boulos também com uma ação judicial contra mim, a AGU pediu que a Polícia Federal abrisse investigação contra mim sobre fake news, o Grupo Advogados Prerrogativa adicionou o Ministério Público Federal, e tudo isso em 24 horas. Aí eu te pergunto, imagina se eu não tivesse isso daqui, ó, rede social, para poder desmenti-los da mentira que eles estavam me acusando. Eu tava, ó, lascado. Já falaram que eu tava com um relógio de 40 mil da Cartier, sendo que na verdade era um relógio de 200 reais que eu comprei e à vista porque no Pix era mais barato. Fazem posts para poder divulgar no WhatsApp, no Twitter, como se eu tivesse votado contra zerar impostos de alimentos básicos,
votei a favor da taxação das blusinhas, votei contra zerar imposto de renda até 5 mil, que eu votei a favor de aumento de energia e votei contra o PL das fake news. Sim, esse último é verdade. Agora, todos os outros são mentira. E aí que tá, galera, é mentira deslavada. A questão, por exemplo, de zerar impostos sobre os alimentos da cesta básica, na verdade, foi porque eu votei contra a reforma tributária. Reforma tributária que, segundo estudos, iria aumentar a cesta básica em 60%, ou seja, eu tô certo. Estão me acusando exatamente de fazer o contrário. Percebe? Tá, a mentira já tá lançada. Para poder desfazer a mentira é muito difícil. É exatamente isso. Joga bosta em você todo dia. Você tem que ficar se limpando. Afinal de contas, se você ficar calado, é como se você estivesse consentindo. Se você fala, é como se você estivesse justificando. Ou seja, basicamente, você tá lascado, né? Mas graças a Deus eu não tenho problema nenhum em vir aqui e explicar as coisas. Afinal de contas, eu sei que tem muita gente que acredita em mim, acredita no meu trabalho, que eu tenho credibilidade, que as pessoas têm confiança em mim e eles não têm. E não é à toa, né? Que sempre quando tem essa enxurrada de pancada em rede social, saem pesquisas do tipo: Nicolas Ferreira lidera a disputa pelo governo de Minas em todos os cenários. O alvo está muito bem estabelecido e tem um porquê. Afinal de contas, eu, sem nenhum tipo de aliança com o governo, sem nenhum tipo de sacanagem com emenda, votando da forma como eu quero, sem ter nenhum tipo de ministério, sem ter nenhum tipo de toma lá da cá, tô sendo mais bem colocado nas pesquisas para governo, é claro que eles vão me dar pancada. Mas vamos voltar aí às fake news que fazem contra mim. Mas eu que faço fake news, tá? Vamos lá. Votou a favor da taxação das blusinhas. Foi exatamente o contrário. Antes, quando teve a votação da urgência desse projeto, eu votei para que não tivesse imposto sobre as blusinhas da Shopee. Adivinha quem votou contra? Exatamente, o PT. Então, como cargas d'água eu teria votado a favor da taxação das blusinhas? Votou contra zerar impostos de renda até 5 mil. Isso é uma mentira. Em março de 2024, teve uma votação de um PL para poder dar isenção de imposto de renda para pessoas que ganhavam até 2 salários mínimos. Aí o que nós fizemos? Fizemos uma emenda para poder aumentar isso até 5 salários mínimos. E adivinha quem votou contra essas emendas? Exato, o PT. Percebe que todas as mentiras que eles vão colocando contra mim é uma mentira descarada, que você consegue rebater, e muito rápido. Só que, se as pessoas não vão atrás procurar saber o mínimo, fica difícil. Votou a favor do aumento de energia. Essa eu já expliquei no começo do vídeo, mas vale repetir agora, porque voltou isso à tona. Eu fiz exatamente o contrário. Inclusive, eu fui contra a orientação do meu próprio partido, porque eu acredito que o veto do Lula, nesse caso em específico, foi correto, mas é uma posição minha. Eu também não vou ficar aqui batendo em outros deputados que tiveram posições diferentes. Mas enfim, eu tenho meu posicionamento e tenho o porquê, e eles têm o posicionamento deles, e eles têm o porquê. Mas de tudo que eu vi, eu li e estudei com outras pessoas de outras entidades, há uma possibilidade grande da conta de luz aumentar. Ou seja, votei para manter o veto do Lula, sim. Ou seja, o que aconteceu? Eu fiz exatamente o contrário do que eles estão me acusando. Eu votei para manter o veto do Lula e eles estão me acusando de eu ter votado para aumentar a energia solar. Sabe por que agora eu paro de fazer vídeos de forma reativa tão rápida? Porque, basicamente, eu tenho percebido que a verdade, ela vai, chegando para as pessoas e demanda um tempo. Porque senão, todos os dias eles vão jogar bosta em cima de mim. E eu vou ter que ficar me limpando. E vai parecer que, na verdade, eu estou sujo. Mas, na verdade, eles estão me sujando. Só que, ao mesmo tempo, eu também não sou inocente de entender que há um plano por detrás disso. Que é me desgastar. Só que quando está me desgastando, está te desgastando também. Afinal de contas, eu sei que eu represento pessoas aqui no Brasil, horas. E não é à toa, e eu falo isso não por vaidade, por ego, mas porque eu fico feliz mesmo. Que eu sou o político mais bem avaliado do Brasil, enquanto a popularidade do Lula só cai. A reprovação dele só aumenta. Então, Nicolas, você está fazendo esse vídeo só para explicar as fake news contra você? Também. Mas mais importante que isso é te explicar o que está acontecendo. Porque ninguém consegue a todo tempo ficar rebatendo todas as mentiras que chegam até ele. E no meu caso, são 1 milhão de informações, são 1 milhão de inimigos que querem tentar me ferrar. Até mesmo dentro da própria direita, você tem pessoas querendo, e perfis, querendo me atrelar a crime organizado. Imagina se eu vou conseguir a todo tempo ficar só rebatendo isso. Basicamente, é uma estratégia de, a todo tempo, eles ficarem me atacando de todos os lados, e eu não vou ter tempo para poder fazer as coisas que precisam fazer. Afinal de contas, com um vídeo, a gente conseguiu recuar uma medida do Lula com relação à lupa que ele ia colocar no seu Pix. Com um vídeo, a gente conseguiu mostrar para várias pessoas a respeito do que é a anistia e a importância dela.
Um vídeo, a gente conseguiu mostrar o escândalo do INSS, que até agora, nada, né? E nós estamos conseguindo comunicar com as pessoas. E eu não sei por que isso é tão ameaçador para eles. Agora, se eu tivesse fazendo rachadinha, se eu tivesse cometendo crimes bárbaros, como quebrar estatais, cometer corrupção passiva, lavagem de dinheiro, como vários políticos nesse país já fizeram, aí você pode ter certeza, meu amigo, que eu tava, ó, limpinho. Não teria nenhuma manchete mentirosa contra mim, não teriam pessoas olhando para onde que eu estou viajando, se é o meu dinheiro, se é dinheiro público, o que está acontecendo na minha vida, nada. É porque os meus inimigos trabalham dessa forma. Eles me medem com a régua deles. Eles acham que eu sou igual a eles, mas eu não sou. E daí eles ficam sedentos para poder achar algo. Erros, falhas, com certeza a gente vai cometer. Eu não tenho problema nenhum de chegar aqui e falar, gente, perdão, desculpa, errei, sou falho. Até mesmo porque todo mundo erra. Todo mundo. Agora, eu não consigo fazer um vídeo desse aqui a cada um dia para poder explicar cada fake news que fazem contra mim. E pode ter certeza que tem mais 1 milhão aí que, pô, eu esqueci de falar aqui. Então pra você que tá vendo esse vídeo aqui até agora, que, enfim, me respeita, que me admira, que tem confiança em mim, eu peço para que você faça 2 coisas. Primeiro, passe a ser a diferença que você quer ver no Brasil. Comece a analisar as coisas, veja os fatos. Não seja somente torcida, não. Isso vai piorar o nosso país. Segundo, ore por mim, porque eu sei que essa luta tá longe de ser material. Quando eu entro ali na Câmara, quando eu entro em qualquer debate, quando eu entro em qualquer polêmica, eu sei que eu tô mexendo, não é com esse mundo aqui palpável. Eu sei que é uma guerra muito mais profunda. Pode ter certeza que tem muita gente querendo me ver triste, me ver decepcionado, me ver depressivo, doido pra eu cometer um deslize e eu errar. Mas graças a Deus, de fato, Deus tem me ajudado, tem me dado sabedoria. E é claro, tem me dado todo um apoio da minha família, da minha esposa, dos meus pais, dos meus tios, para poder aguentar toda essa pancada. Pra vocês terem ideia, literalmente, quando aconteceu aquela coisa lá com meu primo, tinha 7 dias que ele tinha sido preso. Mas os caras deixaram para poder anunciar isso logo no dia do meu aniversário. Pra quê? Pra tentar exatamente me parar, me colocar uma pessoa inerte, me colocar medo. Eu posso ir pra cadeia, poxa, porque eu chamei o Lula de ladrão. Parece que tudo isso é normal, porque eu tô acostumado, afinal de contas, também a lidar com esses inimigos, né? Mas eu sou um ser humano igual a todo mundo. Carne e osso, que tem sentimentos, que tem uma vida e que, enfim, eu sei muito bem também a guerra que eu quis encarar. Encaro ela com muita coragem, com muita força, mas pedir isso aqui pra vocês também não custa nada. Enquanto eles ficam me atacando com mentiras, tudo que eu tenho que fazer é atacar eles com a verdade. E é por isso que eles ficam pé da vida. Sendo assim, a única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês que estão do meu lado é obrigado por permanecerem até aqui, enfim, lutar essa guerra comigo. E aos meus inimigos, não tem problema, podem continuar, porque quanto mais vocês batem, mais a gente cresce. Não é Nicolas crescer de seguidor, não. A gente cresce de pessoas compreendendo o mal que vocês são, quão mentirosos vocês são. As pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, que em qualquer lugar do Brasil podem chegar e falar: Nicolas, oro por você, não desista, tamo junto, muito obrigado. Mesmo se algum dia eu estiver numa cela, eu ainda vou ser muito mais livre do que vocês. Então podem continuar batendo, não tem problema, eu continuo de pé.